Uma escola em Santos, no litoral paulista, também registrou casos da doença. A Unidade Municipal Escolar Emília Maria Reis, que fica localizada na Vila Belmiro, registrou cerca de 13 casos confirmados. A escola, que tem cerca de 458 estudantes, de acordo com a Prefeitura de Santos, teve 12 alunos e uma funcionária afastados depois do diagnóstico. A Secretaria de Educação reforçou que a direção já providenciou a higienização reforçada do ambiente para evitar outros contágios. E para a gente entender melhor como é que esse surto acontece, a gente entrevista agora Alberto Oiticica Cardoso, que é médico dermatologista e assessor do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Alberto, muito boa tarde para você, obrigada pela participação. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Quero começar pedindo que você explique para a gente, por favor, o que é a escabiose, a sarna humana, se existem outros tipos de sarnas também e quais são as diferenças entre elas. Então, a escabiose, como a colega colocou aí, ela é causada por um ácaro e a transmissão é interpessoal, independente de raça, sexo, cor ou idade. Tá? Existem outras formas de sarna, que são as sarnas que ocorrem nos animais. Por exemplo, existe a sarna canina. Só que a sarna canina não é transmissível entre os seres humanos. Então, a pessoa pode se contaminar com a escabiose canina, mas rapidamente o ácaro morre, porque ele é hospedeiro específico, ou seja, ele só se desenvolve no ser humano, na escabiose tipo humana. Então, no caso dessa sarna humana que a gente tem visto esses surtos em Santa Catarina e também em Santos, não há uma preocupação com o contágio com animais domésticos, com gato, com cachorro, isso não é possível então? Não, não é possível, não é possível, isso aí não tem problema. Agora, o interessante nesses casos é se examinar todas as crianças, porque a escabiose ela tem um efeito chamado efeito ping-pong. Então, o que é isso? Se você trata uma criança que está com escabiose, mas você não trata as outras ou não examina as outras, pode ser que a criança esteja contaminada e não tenha desenvolvido sintomas ainda. Depois ela continua na escola e essa criança começa a contaminar as outras crianças. Daí a importância dessa parada que foi proposta em Santa Catarina para se evitar a contaminação cruzada. Mas o mais importante é que todas as crianças sejam examinadas e sejam tratadas. Como é que esse contágio acontece? Quais as formas em que o contágio pode acontecer? Então, o principal é o contato interpessoal. Então, é muito comum em creche, escola, em orfanatos, ambientes onde você tem muitas crianças, porque elas se contaminam, elas se agarram, se abraçam, elas se beijam. Então, o contato próximo é muito comum. Tanto é que, muitas vezes, nas casas onde tem uma criança contaminada, todos os adultos estão contaminados, apesar de alguns não apresentarem sintomas. Então, a orientação da SBD é que se trate todas as pessoas moradoras da mesma residência. Não adianta tratar só a criança. A criança, os pais, os irmãos, todo mundo que vive naquele mesmo ambiente. Agora, quando a gente pensa... é muito mais importante... Perdão, pode continuar. Isso é muito mais importante, inclusive... Desculpa. É muito mais importante do que tratar, do que limpar as escolas. Desculpa. Quando a gente pensa em sarna, a primeira coisa já que vem à cabeça da gente é a coceira, né? É o sintoma principal e ele aparece logo no início do contágio. Como que funciona? Então, ele aparece a partir do momento que o ácaro começa a caminhar na pele. E normalmente ele se faz no período noturno. Então, é muito comum os pacientes queixarem de prurido, principalmente à noite. Então, as proteínas do ácaro provocam irritação na pele, que leva a muita coceira. Tem outros sintomas também que são típicos da sarna humana? Então, o principal sintoma é prurido. Existem aspectos clínicos, como, por exemplo, múltiplas escoriações, porque os pacientes começam a se coçar, aparecem as lesões altas e pequenas, chamadas de sulcos, que teoricamente é onde o ácaro está, mas o principal são bolinhas na pele vermelhas por conta da presença do ácaro e áreas de escoriação, que é onde a pessoa se coça. Agora, quanto tempo em média duram esses sintomas? Tem um ciclo mais ou menos da doença? Não tem ciclo, que se a pessoa não for tratada ou se ela não se curar espontaneamente, que é difícil, o ácaro vai continuar dando prurido, vai continuar dando coceira e o paciente não vai melhorar. Então precisa ser tratado. Durante todo o período que ele estiver contaminado, ele vai se queixar de muito prurido. E que tipo de medicamento a pessoa toma para controlar os sintomas, doutor? Então, uma das drogas que ficou muito famosa na Covid, que é a ivermectina, que é altamente eficiente no controle da escabiose.
e a permetrina, que é uma outra substância que a gente usa de forma tópica para se aplicar localmente. E aí, geralmente, tomando esses medicamentos, em quanto tempo os sintomas costumam começar a desaparecer? Então, eles demoram um pouquinho, de 3 a 7 dias para diminuir e podem permanecer por até 15, 21 dias. Mas se o paciente for tratado corretamente, eles vão desaparecer. Às vezes a gente utiliza outras substâncias, como antihistamínicos, corticoides, para diminuir a sensação de coceira. Porque mesmo depois que o paciente está tratado de escabiose, como ele está muito inflamado, o sistema imune está lá agredido, ele fica estimulando coceira mesmo depois do paciente ter ficado bom. Agora, o mais importante é não esquecer de tratar os familiares e as pessoas que vivem com essa criança. Porque se isso não for feito, provavelmente ela vai se recontaminar no ambiente doméstico ou mesmo na escola. Agora, tem algum... A questão das crianças serem contaminadas, a gente está vendo esses surtos nas escolas, é mais uma questão de comportamento mesmo, delas estarem juntas naquele mesmo lugar, muito próximas, brincando uma com as outras, ou as crianças são de alguma forma mais vulneráveis também para a doença? Então, como eu te falei no começo, não respeita idade, sexo, raça, cor, nada. Então, assim, a criança, ela está se contaminando porque ela está mais entrando em contato com outras crianças. Ela vive mais próximo das outras crianças. Os adultos se abraçam menos, os adultos entram em conjunto menos. As crianças passam o dia todo interagindo. Então, é por isso que elas se contaminam com maior incidência do que os adultos. Agora, também é muito comum isso, surtos em penitenciárias. Provavelmente agora deve estar acontecendo algum que a gente não está sabendo. Porque uma pessoa contaminada na penitenciária tem muitas pessoas juntas, então eles vão se contaminando em todo aquele ambiente. E, em geral, são surtos difíceis de serem controlados, né? Porque é uma série de cuidados que precisam ser tomados, né? Então, a dificuldade aí é como é que você trata todas as crianças ao mesmo tempo, para não deixar aquilo que eu te falei, que é o efeito ping-pong. Para que você não trate uma, essa criança fique boa, mas já tem outra contaminada que vai contaminar a outra, que vai contaminar a outra. E isso é um ciclo que não tem fim, entendeu? O mais importante seria tentar fazer uma ação nessas escolas para se tratar todas as crianças ao mesmo tempo. E aí, para prevenir, agora a gente está falando de um controle do surto que já está instalado, né? E para prevenir essa doença, o que se deve fazer no ambiente, que cuidados que se deve tomar para evitar que ela aconteça? São cuidados de higienização mesmo? Então, nós dermatologistas, a gente segue uma regra simples: lavar as mãos. Sempre que você entrar em contato com alguma coisa, com alguém, com um produto ou alguma pessoa, você toma a providência de lavar as mãos. Se você fizer isso, você não se contamina com escabiose. Eu sempre lidei com isso e eu nunca me contaminei por você simplesmente lavar as mãos. Não tem necessidade mais do que isso. São cuidados que valem para prevenir várias doenças, né? Doenças respiratórias, uma série de doenças. Os cuidados acabam sendo muito semelhantes, né? Doutor, quero te agradecer, viu? Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você.